A paz do Senhor a todos os internautas, a todos quantos estão conectados conosco. Não, foi. A paz do Senhor para a igreja, a paz do Senhor para os nossos irmãos, amigos, todos os internautas que estão conectados conosco. É muito bom poder, na manhã deste dia, deste feriado, estar na casa do Senhor, agradecendo a Deus pela vida dessas mulheres valorosas, valentes, que têm estado na presença de Deus, intercedendo pela igreja, a igreja num todo, não apenas a igreja do Rio Largo, mas a igreja no Brasil e no mundo. E, através das orações delas, muitos milagres, muitas maravilhas têm acontecido. Rio Largo está trabalhando o tema inabaláveis, e eu não quero fugir deste tema. Temos ainda uma pregadora, uma mulher de Deus, irmã Elisângela, que ainda vai pregar. Você não continue conectado, porque hoje tem bênção para todos o dia todo. Até 17 horas você vai estar conectado conosco e a sua bênção vai chegar. Já ouvimos aqui uma palavra muito boa da nossa irmã. Inclusive, ela deu um testemunho que eu achei interessante, e isso aconteceu comigo. Eu ainda não era pastor, estava no meu trabalho, e chegou um moço para pedir emprego, queria trabalhar, queria ajuda, e disse que estava há muito tempo desempregado e na prova, e já não sabia mais o que fazer. E, claro, eu não podia dar emprego para ele. A empresa que eu trabalhava, ela tinha um departamento pessoal e era por lá, através de curso. Mas, na hora, o Espírito Santo falou comigo. Eu fui lá no meu escritório, peguei cerca de 2.000 folhetos e disse: olha aqui esses folhetos, você vai começar a trabalhar agora. Por isso, antes de eu dizer que eu disse: não, você vai trabalhar agora. E ele me deu a carteira profissional. Eu disse: não, irmão, não precisa da carteira profissional. A carteira profissional vai ser depois. Aí fui lá dentro, peguei as literaturas, e ele ficou assim um pouco. E eu disse: olha aqui, você vai fazer o seguinte, você já andou muito, já colocou currículo em todas as empresas, já correu atrás de trabalho, tudo fechado, não está? Ele disse: está. Eu digo: então faça o seguinte, vamos entrar na empresa do Nazareno e depois você vai ver o que ele vai fazer. Quando esses folhetos você vai distribuir, antes de você terminar de distribuir esses folhetos, você vai estar empregado. Foi Deus que mandou que eu fizesse assim. Não é uma regra, não é? E aquele moço, fiz uma oração e ele foi embora. Tá certo? Uns 20 dias depois, ele veio agradecer que havia recebido um convite, já estava trabalhando. Honra e glória para Jesus e alegria para nós. Meus amados irmãos, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele tratou sobre a armadura de Deus, na epígrafe do texto, em apreço. E no versículo 13, precisamente no versículo 13, ele disse: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Mas depois de terdes vencido tudo, Paulo foi aquele homem que conheceu os dois lados da vida.
a vida sem Cristo e a vida com Cristo. A vida sem Cristo com uma religião, com um profundo conhecimento teológico, preso às tradições e, por zelo religioso, como muitas pessoas fazem, inclusive eu fiz isso um dia, ele perseguia os cristãos. De sorte que ele consentiu na morte do primeiro diácono da igreja primitiva, o diácono Estevão, morto apedrejado. E pela primeira vez ele ouviu e viu algo que ele não tinha visto durante toda a sua vida. Quando Estevão foi para um julgamento com falsas testemunhas, ele foi condenado. Paulo lavou o peito com isso. Porém, neste julgamento, quando os magistrados olharam para ele, o rosto de Estevão estava brilhando como o rosto de um anjo. Mesmo assim, ele não foi liberado da condenação. Mesmo assim, aqueles homens de dura cerviz, inclusive Paulo estava por lá, não sentiram nada. Ele foi levado fora dos muros da cidade porque não foi achado digno de morrer dentro dos muros. E quando ele estava sendo apedrejado, o seu coração não se encheu de ira, o seu coração não se encheu de ódio, mas o seu coração se encheu do amor de Cristo. E ele agora, olhando para os seus algozes, em espírito de oração, pensando o que podia fazer para que aqueles homens fossem salvos. Ele não estava preocupado com ele mesmo. E ele resolve, Estevão, olhar para cima. Porque é de cima que vem o nosso livramento, é de cima que vem o nosso socorro. E naquele momento em que ele olha para cima, ele vê os céus abertos, e ele vê o Senhor Jesus, à destra do Pai eterno, e de braços abertos. Parece que eu estou vendo Jesus olhando para eles: estou te esperando. Glória a Deus. E naquele momento que ele viu, teve aquela visão, ele olha para os seus algozes e disse assim para eles: eu estou vendo. Glória a Deus. Porque todo judeu, irmãos, aguardava assim a vinda do Messias. Todos os judeus aguardavam a vinda do Messias. E Estevão disse: eu estou vendo o Messias de vocês ali de braços abertos. Mesmo uma mensagem poderosa como aquela, uma revelação tremenda, eles não desistiram e eles começaram a tirar pedras. Ao tempo que apedrejavam, que Estevão era ferido e foi caindo, Estevão olhou para eles e olhou para cima de novo. E eles esperavam um pedido de socorro, um grito, um desespero, mas Estevão permaneceu inabalável. Ele disse assim, olhou para eles, olhou para cima e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E o seu corpo foi por terra, mas seu espírito foi levado pelos anjos à cidade que Jesus preparou para nós. Inabalável.
Não muito tempo depois, no caminho de Damasco, com carta dos sacerdotes e com 100 homens fortemente armados, Paulo soube que havia ali em Damasco alguns cristãos, alguns crentes, e disse: vou prendê-los, vou espancá-los, vou matá-los, vou trazer para Jerusalém, para a cadeia. Mas ele não sabia o que Deus havia reservado para ele. Aleluia! E foi exatamente no caminho de Damasco que ele viu uma forte luz brilhar sobre a sua vida. Isto não era noite, irmãos, isto era dia. Mas a luz era tão forte, o resplendor de glória era tão grande, que ofuscou a própria luz do sol. O sol diante daquela luz parecia um vagalume. Louvado seja Deus! E quando ele viu aquela luz que veio sobre ele, ele não suportou o fulgor daquela glória e cai por terra da sua cavalgadura. Glória a Deus! E quando ele cai por terra, ele ouve a voz do Senhor que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E pela primeira vez, Saulo infringe a lei romana, porque ele diz: quem és tu, Senhor? E ninguém podia chamar ninguém de Senhor a não ser César, que se fazia um Deus. Mas agora o centurião romano estava dizendo: quem és tu, Senhor? E o Senhor ouviu e disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu vou fazer uma conjectura, que naquele momento o Espírito Santo trouxe a memória de Saulo, até então Saulo, daquilo que aconteceu no Sinédrio, daquilo que aconteceu fora dos portões do muro de Jerusalém. E parece que eu estou vendo a memória dele sendo despertada, e ele vendo Estevão dizendo: Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. E naquele momento, meus amados irmãos, ele estava, ao se levantar pelos soldados, ele estava cego. Mas o Senhor havia dado a orientação a ele a ir à rua chamada direita, na casa de um certo Judas. Glória a Deus. Ele não foi, ele foi levado. Lá no mesmo livro de Atos, só que no capítulo 26, a palavra de Deus nos mostra que Saulo ouviu a voz nitidamente lhe dando instrução, falando com ele, mas os 100 homens, eles não ouviram o que Paulo estava ouvindo. Ele ouviu como se muitos trovões estivessem acontecendo, porque a revelação não era para os 100, a revelação era apenas para Saulo. Aleluia, glória a Deus. E a partir daquele momento, o Senhor disse: você não vai mais se chamar Saulo, você vai se chamar Paulo. Glória a Deus. Paulo quer dizer no hebraico, significa pequeno. Glória a Deus. Então você vai entender que você é pequeno, que você não é nada, e você vai entender que eu sou tudo em todos para a minha própria glória. Aleluia. Irmãos, ele foi no endereço aonde foi levado, o endereço aonde o Senhor Jesus lhe havia dito. Do outro lado tinha um crente assim como você, um crente parecido como você, um crente que ora, um crente que tem intimidade com Deus, um crente que tem comunhão com Deus, um crente que se relaciona bem com Deus. Estava ele ali, o nome dele é Ananias, e só aparece essa única vez na Bíblia. Não é aquele Ananias, esposo de Safira, não, é um outro Ananias. E a Bíblia diz que ele estava
orando. Glória a Deus. As maiores batalhas, as maiores guerras, as maiores lutas se vence de joelho. Quando a gente dobra o joelho, a gente fica mais perto do céu. Quando a gente dobra o joelho, a gente sente a glória de Deus em nossas vidas. Aleluia. E evidentemente essas coisas só vai entender quem ora. Glória a Deus. Então naquele momento Ananias está orando. E quando ele está orando, o que acontece? O Senhor fala com ele. Aleluia. E quando eu digo o Senhor fala com ele, eu me lembro daquele domingo da ressurreição, quando as mulheres foram ao túmulo, e ao chegar a pedra havia sido revolvida, e sobre a pedra estava um anjo assentado. E aquele anjo disse àquelas mulheres: por que vocês estão procurando um vivo entre os mortos? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, ele está vivo. A nossa fé não é em vão, porque nós cremos num Deus vivo, um Deus que não está distante, um Deus que está longe, que a gente pode falar, se relacionar com Ele. Então Ananias estava lá de joelho, e o Senhor falou com ele: Ananias, porque Deus sabe o teu nome completo, teu CPF, sua RG, o teu endereço, até o teu DNA o Senhor sabe. Aleluia. E o Senhor disse: Ananias. Ele: sim, Senhor. Disse: olha, eu quero que você vá na rua chamada direita, na casa de Judas. Fazer o quê? É porque lá está Saulo, e eu tenho na vida dele uma grande obra. Ele disse: Senhor, Saulo, aquele homem é muito perigoso, muito nós temos sofrido por causa dele, e estamos com medo. Glória a Deus. Esse homem não presta, Senhor. Veja quantas mortes, quantos crimes, quantas perseguições ele empreendeu contra o teu povo. Esse homem não, Senhor, ele não presta. Ele diz: para mim, Ananias, ele é um vaso escolhido. Aleluia. Meu amigo, aonde você estiver me ouvindo, não importa o que você faz, o que está fazendo, o que já fez, se roubou, se matou, se prostituiu, se está nas drogas, não importa. Para o mundo você pode não valer nada, mas você vale para Deus alguma coisa. E quando o Senhor disse isso, disse: eu quero, Ananias, que você vá. Sim, senhor, o senhor quer, eu vou. E eu faço o quê? Disse: você entra naquela casa, o endereço é esse. Entre naquela casa, e quando você entrar naquela casa, você vai ao encontro de Saulo, e você vai dizer assim: irmão Saulo. Aleluia. Agora ele não é mais o seu inimigo, agora ele não é mais um matador, agora ele não é mais um perseguidor, ele agora é o seu irmão. Aí você diz assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus, ele não estava lá no caminho de Damasco, mas ele recebeu a revelação, ele viu o que aconteceu. E você diz assim: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou aqui para que você torne a ver. Você vai receber dele, de Jesus, um milagre através da minha oração. Eu vou orar com imposição das mãos, e as escamas dos seus olhos vai cair, e você vai voltar a ver. E tem mais. Eu também vou orar, e o Senhor
vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo, porque ele não vai poder te usar vazio do Espírito Santo. E desta maneira aconteceu. São homens inabaláveis. E os inabaláveis são aqueles que estão vestidos e que estão revestidos. Vestes de salvação, revestimento de fogo. Assim é um crente armado pelo Senhor. Quando a gente fala da palavra inabalável, a gente fala daquilo que tem firmeza, que é firme, que é fixo, que tem raízes, que é fortemente seguro pelo Senhor. Mateus 7:24, o Senhor fala da parábola dos dois construtores, e ele fala da casa que foi edificada sobre uma rocha. Glória a Deus. Um crente edificado sobre a rocha é um crente inabalável. Observe que aquela casa sobre a rocha, sobre ela desceram as águas, os rios transbordaram, o vento com ímpeto bateu contra ela, mas ela permaneceu no lugar. Por quê? Porque aquela casa tinha base, tinha alicerce, estava firmado na rocha, e a rocha é Cristo. Aleluia, glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, na vida espiritual não existe campo neutro, nem espelho cego. Os irmãos sabem, principalmente quem dirige, sabe o que é um espelho cego. Você vem, você olha pelo retrovisor, aí você vê quem vem atrás ou quem vai lhe ultrapassar. Mas tem um momento que o carro passa da metade da porta traseira, aí entra no espelho cego, ou seja, você olha e não vê que o carro está ao lado. E se você entrar, a colisão, ao acidente. Isso chama espelho cego. Mas na vida espiritual não tem espelho cego nem neutralidade. Ou você é, ou você não é. Se você ora, você é. Se você não ora, você não é. Aleluia. Então o segredo da vitória, o segredo de estar armado é exatamente a oração. E para que você permaneça inabalável, primeiro você tem que entender o que significa ser inabalável. É que não pode ser abalado. Exemplo, Paulo foi à cidade de Filipe, e ele não foi porque foi uma escolha dele. Não. Ele queria ir para a Bitínia, mas o Senhor apareceu a ele de noite, através de uma visão. E aquele moço que apareceu disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele foi, e a primeira cidade era de Filipe. E quando ele chegou ali, ele começou a fazer aquilo que o Senhor mandou, mas logo apareceu uma moça que adivinhava, tinha um espírito de adivinhação. E por onde eles iam, aquela moça acompanhava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, estão anunciando a salvação de Deus. Uma mensagem bonita. Porém, meus amados e queridos irmãos, um crente que ora, ele tem discernimento de Deus. Aleluia. E naquele discernimento ele entendeu que era o diabo que estava fazendo aquilo. Eles pararam, olhou para aquela garota e repreendeu o demônio que estava na vida dela. E quando repreendeu, a moça caiu por terra e se tornou livre. Porém, a Bíblia diz que vendo os seus senhores que o lucro deles tinham se acabado, porque ela adivinhava e dava lucro para os seus senhores. O que foi que eles fizeram? Eles conseguiram fazer um montim, e muita gente ali se revoltaram e foram a Paulo e espancaram eles publicamente, a Paulo e a Silas, e dali eles foram levados para a prisão, as masmorras de Filipe. Porém, tem algo que eu quero abrir aqui um parênteses para dizer. Está escrito
Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus permite, não dá, mas Ele permite o mal acontecer na tua vida. E quando Ele permite o mal acontecer na tua vida, é porque Ele tem algo maior, mais importante, mais sublime, mais elevado para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Ele permitiu aquele grande mal e tudo aquilo acontecer, porque Ele tinha algo grande para fazer ali naquela cidade. E Paulo podia sim ir em qualquer lugar, só tinha um lugar que Paulo certamente não iria, era na prisão, porque ficava no subterrâneo, e porque havia um carcereiro ali, que tinha sede de Deus, havia ali vários presos, que queriam conhecer o Senhor, e a única maneira que Deus achou de levar salvação para aquela gente, foi levando Paulo para ser preso. Glória a Deus. Eu acho incrível, não é nada, aleluia, é que Deus só permite que o diabo se manifeste, aleluia, para que o nome dele seja glorificado. Deus só permite que você sofra para que o nome dele seja glorificado. Deus permite situações adversas para a sua fé crescer. E chega ele na prisão, corpo todo marcado, mas o espírito inabalável, renovado. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aniasikos, suliamanamachurinde malmassiricos. Será que você pode entender por que você sofre? Será que você pode entender por que tantas lutas lhe sobrevêm? Escute, não se atira pedra em árvore que não tem fruto. Se estão te apedrejando, glorifique a Deus. Por quê? Primeiro, porque você tem fruto. Segundo, porque Deus está permitindo. E Deus só permite se você tiver a capacidade de suportar. E você tem. Aleluia. Glória. Então Paulo estava lá. E ao chegar naquela prisão, como se não fosse o suficiente as grades, com a quaterna de soldados, ele ainda foi amarrado nos pés e nas mãos. E ele olha para Silas, parece que eu estou vendo. Ele diz: já pensou, Silas? O que é que Deus está querendo conosco aqui? Em que podemos ser úteis ao Senhor? Estas palavras eu disse quando eu estava com Covid, internado, cheio de respirador, daqueles trem todo. E eu disse lá, eu vendo o sofrimento de tantas pessoas, uma mulher que gritava demais, e eu disse: Senhor, em que eu vou poder ser útil neste lugar? Eu acredito que Paulo, ele disse a mesma coisa naquela prisão. Aí o Senhor disse para ele: cante, cante, cante. Glória a Deus. Há um hino que diz, inspirado por Deus, para o autor, diz que a fé canta na tristeza, na dor. Aleluia. Então, se você está triste, ore. Aleluia. Cante, adore. Aleluia. Não olhe para quem está tirando pedra em você. Não olhe para o vento. Não olhe para a tempestade. Não olhe para trás. Não olhe para a direita. Não olhe para a esquerda. Olhe para cima, porque é de cima que vem o teu socorro, para a glória do nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus, meus amados e queridos irmãos, nos revela que naquele momento o Senhor fala com Paulo, fala com Silas, e eles começaram a louvar a Deus. Eu disse, eles louvaram a Deus com o corpo marcado pelos açoites. Eles louvaram a Deus dentro de uma prisão. E por que se louva a Deus? Porque se está preso? Não. Porque louvar a Deus porque haviam apanhado publicamente, envergonhados? Não. E porque eles estavam louvando a Deus
Deus, porque eles estavam sentindo a presença de Deus, e a presença de Deus faz toda a diferença na vida de um cristão. Você sabe o que é isso? Veja o trabalhar de Deus. Quando eles começaram a louvar a Deus, todos os demais presos daquela cadeia começaram a olhar para eles. Vou conjecturar outra vez. Olhando para eles, eles começaram, Jeane, a perguntar-se: como é que alguém que chegou aqui sangrando, as roupas rasgadas, todo marcado por açoites, como é que alguém numa condição dessa pode estar cantando? O que é isso? Isso é a presença de Deus. Deus nas nossas vidas faz toda a diferença. E eles começaram a cantar, e toda a Bíblia diz, com detalhes, todos os olhos estavam fitos neles. Eu acho que quando acabou o repertório de Paulo e de Silas, e agora? Agora a gente ora. Terminou o louvor, terminou a adoração, agora vamos à oração. Depois da oração, vem a palavra, aleluia. E eles começaram a orar. Mas a oração deles não foi aquela oração de desespero. Não foi aquela oração de pedido de socorro, de misericórdia, não. Aquela oração foi de agradecimento, de privilégio, de poder estar ali, da força que estava recebendo de Deus através do Espírito Santo para cantar. E quando eles começaram a louvar, a orar, Deus, eu disse Deus, Ele mandou um terremoto naquela prisão. Ele mandou um terremoto. E não foi um terremoto para destruição, foi um terremoto para livramento. De sorte que todas as portas dos cárceres se abriram. Glória a Deus, eu quero crer que todos, agora estamos livres, vamos embora. Não, ninguém sai. Ninguém sai. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E aquele fecha, ninguém abre. Vamos ouvir a palavra. Aleluia. E naquele momento, o carcereiro vendo tudo aquilo, ele vem de lá para cá. Ele que desejoso estava de um encontro com o Senhor Jesus, estava para acontecer, mas o diabo interage e diz: você está perdido, você é responsável por esta prisão, e os presos vão desaparecer, então tire a sua vida. E ele tentou tirar a vida. E quando ele tenta o suicídio, Paulo disse: não te faça tal mal. Se a pregação de Paulo ao carcereiro e aos seus ouvintes: não te faça tal mal. Por quê? Porque todos estamos aqui. Você não sofrerá nenhum dano, porque quem abriu estas portas, esta cela, foi o Senhor dos exércitos. Foi o Deus Todo-Poderoso. E Deus não faz nada para prejudicar a ninguém. Aleluia. E o carcereiro aliviou o seu coração e disse: senhores, que eu devo fazer para ser salvo? Que devo fazer? E Paulo, inabalável, cantando, orando
E agora pregando, e disse Paulo: crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Meus amados e queridos irmãos, inabalável é aquela pessoa que diante de qualquer circunstância negativa, ruim, adversa, não se abala. Isso é ser inabalável. Como você se comporta diante das circunstâncias da tua vida, na tua casa, no teu trabalho, na tua faculdade, no seu convívio diário, nós precisamos sim ser inabalável. Seja, porque esta é a vontade de Deus. Inabalável ainda quer dizer, significa estar firme nas suas decisões, significa estar convicto daquilo que tem professado. Uma coisa é pregar a palavra de Deus. Até com os recursos que nós temos hoje, não é tão difícil pregar a palavra de Deus. Mas o problema não é você pregar a palavra de Deus. A maior dificuldade que eu sinto na vida não é pregar a palavra de Deus. A maior dificuldade que eu sinto na vida é viver a palavra de Deus. Não é pregar, é viver. É crer naquilo que eu estou falando, que eu estou ensinando, crer naquilo que eu estou pregando. Porque se eu prego uma coisa e vivo outra, eu sou fariseu. E a verdade não vai estar na minha boca. Então, inabalável é aquela pessoa que está firme nas suas decisões, firme na sua convicção. 2 Timóteo 1:12, Paulo disse, na adversidade, eu sei, isso é fantástico. Ele diz, eu sei, o que é que você sabe? Eu sei em quem eu tenho crido. E você que está me ouvindo lá na sua casa, você sabe em quem você tem crido? Ah, eu sei também. E por que está apavorada? E por que está desesperada? E por que está com medo? Glória a Deus. Não, você não pode deixar que essas coisas aconteçam na sua vida. Glória a Deus, isso não acontece se você estiver vestido. Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, vestiduras. Alvas, brancas, santidade, para atravessar este mundo sem se contaminar, para ver a Deus e para vencer nas batalhas, porque Deus tem um compromisso com aqueles que têm um compromisso com Ele. Aleluia! Quando o diabo se apresentou diante do Senhor, ele olha para Satanás, disse, de onde você está vindo? Eu vim de rodear a terra. Aí o Senhor disse, você viu o meu servo Jó? Você viu? Você sabia que nós temos o inimigo? O diabo é nosso inimigo. E ele está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. E Deus está olhando. Você, o anjo ao seu redor, acampado, tem um anjo? O anjo está acampado ao seu redor. E do outro lado está o diabo. Você, o anjo e o diabo. O diabo querendo te pegar e o anjo. Uma espada aqui, passa. Passa aqui. E o Senhor olhando, assistindo. E os anjos também de autobancada, da arquibancada, lá, olhando para a terra. E você está aqui. Aí o Senhor disse, você viu meu servo Jó? É, vi. Você percebe que não há ninguém como ele? Ele é reto. Ele é justo. Ele teme a Deus. Ele se aparta do mal. Ao diabo, que não quer perder, mas já é derrotado.
Diz também, desse jeito, até eu sou crente. Ele tem tudo. Tem esposa que ama, tem filhos abençoados, tem fazenda, tem dinheiro, tem tudo. O homem é rico, não precisa de nada. Assim é fácil de servir. Glória a Deus. Aí o Senhor disse: você acha que é isso? É. Então pode descer e tocar nele, nas coisas dele. E o diabo desceu, irmão. E a vida de Jó desmoronou. Diga comigo, com permissão de Deus. Eu quero que você saiba que nada, absolutamente nada, virá contra você sem que Deus não permita. Se Deus permitir, e Deus só permite na vida daqueles que têm aliança com Ele. Aleluia. E naquele momento das perdas de Jó, no seu último estágio, Jó disse: eu sei. O nome disso se chama convicção. Ser inabalável significa ter uma convicção das suas decisões. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Isso está em Jó 19, 25 a 27. Eu sei que meu Redentor vive. Tem mais. Por fim, ou seja, quando terminar a minha luta, Ele vai se levantar e eu vou ver no meu corpo, na terra dos viventes, eu vou ver o Senhor. Em outras palavras, olha, Satanás, eu não vou morrer. Escreva aí, diga: Jó, servo do Senhor, não vai morrer. Aleluia. Quantas pessoas saem para a UTI? Glória a Deus. Aí o Senhor escreve: não vai morrer. E assinado: Jesus de Nazaré. Pronto. Aleluia. Aleluia. Não vai morrer. Essa gadai-se ridobriababacaramachuriandanas. Arraigado significa firme, enraizado. Eu estava procurando algo extra bíblico. No bíblico eu tenho o Salmo 1, a gente volta já para ele, mas eu estava procurando alguma coisa e achei uma árvore chamada ipê. É uma árvore de grande porte, que tem raízes profundas, e que elas podem ser plantadas na calçada e não danifica a calçada. Ela cresce, pega raízes lá embaixo, águas, sais minerais, e ela é uma árvore enorme. Glória a Deus. E esta árvore, meus amados irmãos, não danifica. Assim é um crente arraigado no Senhor. A origem, glória a Deus, dessa árvore exige poucos cuidados. E as raízes espirituais é trazer orientação, devoção aos ideais e ensinamentos da parte do Senhor. Isso quer dizer, quando Daniel foi levado com os 3 amigos à Babilônia por rei Nabucodonosor,
Eles foram, mas eles estavam plantados na casa do Senhor. Eles tinham raízes, eles tinham ensino, eles tinham doutrina, eles tinham comunhão, eles tinham oração, eles tinham intimidade com Deus. Então eles eram como árvores plantadas junto a ribeiro de água, como diz o salmista Davi. E chegando na Babilônia, eles entraram na Babilônia, mas não deixaram a Babilônia entrar neles, e eles resistiram a tudo e a todos. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por quê? Porque o crente que tem raízes, o diabo contra ele vem, mas tem que fugir. Está escrito, o salmista diz: por um caminho virão contra você, mas por 7 fugirão de você. Aleluia. O segredo é você estar inabalável, firmado sobre a rocha. Firmado sobre a rocha. Além de você precisar estar vestido, ou seja, estar salvo, é necessário que você também seja revestido. Quando eu falo de vestido, eu falo de Calvário. Quando eu falo de revestido, eu falo de Pentecostes. Vestidos e revestidos. Crente inabalável precisa estar vestido e revestido. Aleluia. Deixa-me ver alguma coisa de um crente inabalável. Ele precisa ser vigilante para não ceder. Ceder no mundo, ceder na carne e ceder aos demônios. Alguém só pode se considerar inabalável frente a um confronto. Você não vai saber a sua capacidade na luta. Você não vai saber a grandeza da sua fé se você não puder ou não tiver como usá-la. Você só vai saber na hora que precisar dela. Exemplo: quando Davi se apresentou ao rei Saul, o seu coração estava compungido e ele queria uma autorização, porque ele não podia sair ao campo de Durã sem autorização do rei. Os soldados de Israel estavam detrás dos montes assombrados, e o chamado Golias estava em campo aberto, perguntando: não tem homem aí? E todos com medo. Mas chega aquele moço. Eu disse: chega aquele moço. Jovem, sem experiência de exército, sem marketing, sem mídia, sem credibilidade diante daqueles homens valentes, armados. Ele chega. E quando ele vê aquele gigante desafiando, ele olha para o gigante e olha para o exército. E o exército, ninguém saía do lugar, com medo. Mas aquele jovem, ele tinha o que nenhum daqueles soldados tinha. Você tem o que ninguém tem. Nós temos o que o mundo não tem. Nós podemos o que o mundo não pode. Nós temos a unção de Deus em nossas vidas. Não esqueça da aliança que você tem com Deus. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Santificação. E não falte o óleo
sobre a tua cabeça. E o óleo estava na cabeça de Davi, por imposição das mãos de Samuel, que a Bíblia diz que quando ele ungiu a Davi, aleluia, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Davi e o possuiu. Agora não era a força de Davi, agora era a força do Senhor através de Davi. Aleluia. E ele volta. Ele não procurou se promover. Ele não procurou criar um nome. Ele não procurou estar na mídia. Não, ele foi cuidar, voltou a cuidar das pobres ovelhinhas do seu pai. E ali aparece um leão. E o leão parte para cima da ovelha. Ele não saiu para lutar com o leão, para ganhar nome. Ele saiu em defesa daquela ovelhinha. E rasgou o leão no meio. Depois aparece o urso, a mesma sorte. Primeiro, você tem que começar pequeno, embaixo. É Deus. Deixa eu profetizar para vocês agora. Olhem para mim. É Deus que faz vocês crescerem. O salmista disse, o mesmo Davi, uma vez Deus falou. Deus falou quantas vezes? Uma. Uma vez Deus falou. E Davi disse, e 2 vezes eu ouvi. Tem pessoas que Deus fala 2, 3, 10 e não ouve. Davi, Deus falou só uma e ele ouviu 2. Aí Davi está lá. Aí quando vê aquilo, diz, não é possível, ninguém vai deixar esse... Espera aí. Aí vai falar com o rei. Parece-me que é 1 Samuel 17:34. Salvo engano. 1 Samuel 17:34. O encontro de Davi com o rei Saul. O rei, 17:37, né? É o ex-ungido. Quando ele tem aquela conversa com Saul, em primeiro lugar, Saul tenta convencê-lo de que ele não é páreo para aquele gigante. Porque o homem vê o exterior. O homem olha para você assim e diz, essa pirralha aqui. Você fala, diz, essa analfabeta. Você chega, a pessoa olha para a sua roupa de alta baixa. Já teve esse constrangimento de você chegar para, principalmente a pessoa que se acha, né? Aí olha para você assim. Aí você chega e fica, oh Jesus, tenha misericórdia de mim. Glória a Deus. Eu fui pregar numa igreja em outro estado. Não vou dizer não, questões éticas. Mas eu fui pregar, isso aconteceu em 2 estados da federação. Eu fui pregar e em uma delas veio um pastor evangelista e sentou na mesa que eu estava, e sentou assim na minha frente, e outra pessoa com ele, e ele começou a se exaltar e mostrar os seus dotes. E começou a falar inglês, e começou não sei o quê. E eu entrei calado e saí sem dizer nada. Glória a Deus. Fui para outro estado. Na hora da refeição, aí tinha lá uns doutores, e eles resolveram conversar em grego, em aramaico, em hebraico. E eu entrei calado e saí sem dizer nada. Então Davi, a primeira coisa que Saul fez foi desmotivá-lo. Infelizmente tem pessoas assim,
que nem faz, nem quer que ninguém faça. Nem tem ânimo e quer desanimar a quem tem. Aleluia. E normalmente acontece com pessoas que caiu da graça, que a unção não está mais na vida dele. Glória a Deus. Então, Saul caiu da graça. Já não havia nele mais unção. E agora chega aquele menino que era um desafio de Deus para ele. E chega um menino inabalável. Diga inabalável. Esse é o nosso tema. E chega lá e diz ao rei dos seus sentimentos, porque um salvo tem os sentimentos de Cristo, tem a mente de Cristo. Aleluia! E quando ela shrimou suicata siliterianda manai se cobrianda faz. Saul tenta desmotivá-lo, mas não consegue. Aleluia! Depois Saul tenta enganá-lo e faz o seguinte: você não pode ir assim desse jeito, com essa roupa. Como é que você vai lutar com a roupa dessa? Glória a Deus. Irmão, quando Deus está na tua vida, tu luta com roupa, sem roupa, no fogo, na água, no ar, na terra. Em qualquer lugar você luta, dentro da cova do leão, fora da cova, dentro da cova do útero. Não importa. O importante é que Deus esteja com você. Não importa a roupa que você está. Nada disso importa. O que importa é a unção de Deus da tua vida. Oh, aí Saul pega as vestes dele e diz: meu filho, faz o seguinte, eu vou deixar. Agora, você tem que ir com as minhas vestes. Davi olhou assim: ei, tá bom assim. Não, eu faço questão. E Davi foi vestir. Não deu certo. Roupa de desviado não dá certo em crente cheio do Espírito Santo. Dá não. Glória a Deus. Mas não dá mesmo. Aleluia. E Davi disse: rapaz, como é que você vai lutar com esse gigante? Ele: gigante não, rei meu senhor. Ele é um incircunciso. Ele não é gigante coisa nenhuma. Gigante é o nosso Deus Todo-Poderoso, que mandou me ungir através de Samuel. E tem mais: depois da unção de Deus vir sobre a minha vida, apareceu um leão. Eu peguei-o pela barba, larguei no chão e abri no meio. Apareceu um urso, eu derrubei o urso. Então também vou derrubar esse gigante. Ele tapou a boca de Saul e foi para o campo de Elão, tranquilo. Mas antes dele chegar no campo de Elão, antes dele subir, ele desceu. Diga: antes de subir, tem que descer. Ele desceu aonde tinha ribeiros de águas. Ribeiros de águas são águas que correm, e estas águas que correm simbolizam o Espírito Santo que corre na história das nossas vidas. Ele pegou 5 seixos, coloca na sua funda e sobe. Primeiro ele desce e depois ele sobe. Aleluia! Primeiro, o Espírito Santo desceu em Jerusalém por ocasião do Pentecostes e está conosco nos capacitando, e depois ele vai subir levando a sua igreja ao encontro do noivo nos ares. Então este Davi olha para o rei, 17:37. Eu quero que você veja. Disse mais Davi, depois de tudo que eu disse, que Davi disse, ele disse: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso.
Ele me livrará das mãos deste filisteu. Eu ouvi uma palavra aqui pela irmã, não sei qual era a irmã que estava pregando, estava orando. Marluce, a irmã Marluce. Eu vi quando ela falou, se você disser que está doente, você adoece. É verdade. As palavras produzem vidas e as palavras produzem mortes também. E quando você fala, milhões de moléculas dentro de você gritam o que você está dizendo pela boca. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, por mais que as coisas estão difíceis, alguém chega para você, minha filha, como é que está? Ah, está difícil. Não, vai melhorar. Aleluia. Não queira amizade com pessoas negativas. Não queira amizade com pessoas negativas. Pessoas que tentam furar o seu barco para você naufragar. Roubar a sua fé, tirar a sua esperança. Acaba com isso, meu irmão. Você está na luta, meu irmão, como é que está? Eu estou na luta, irmão, mas estou vencendo, aleluia. Muitas pessoas ligavam para mim, pastor, eu internado ainda, pastor, como é que o senhor está? Minha resposta sempre foi, quem ligou para mim ouviu isso, estou vencendo. Estou vencendo, estou vencendo, estou vencendo, estou vencendo, estou vencendo. Nunca disse que estava ruim, tá não, meu irmão? O único lugar que você pode dizer está ruim é no inferno. Aí se perguntar você no inferno, e aí? Aqui está ruim. Aleluia. Mas do inferno para cá, é bom, porque Jesus está na minha vida. É bom, porque Jesus vai me dar vitória. É bom, porque o Senhor vai me dar outro emprego. É bom, porque o Senhor vai me presentear com a roupa nova. É bom, porque Deus vai usar alguém e vai me dar uma pá de sandálias. É bom, porque Deus vai me ajudar. Deus fala. Deus fala, Deus está vivo, Ele é poderoso. E a Bíblia diz que Ele supre em glória todas as nossas necessidades. Inabalável. Terminou. Oh, glória. Então seja vigia, crente. Esteja vestido e revestido, mas vigiai. Graça. Ser inabalável. É você não se deixar abalar. Para não se deixar abalar, você tem que permanecer firme. Firme. Firme depois da vitória. O maior problema, irmão, não é o começo das coisas, mas o fim dela. O maior problema não é você receber uma bênção, é você permanecer naquilo que recebeu da parte do Senhor. Glória a Deus. Deus dá. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Porque o que pede, recebe. Então, nós precisamos permanecer inabaláveis. Não é só ser num dado momento. Um probleminha pequeno, está tudo, não, isso aí vai passar, está tudo bem. E um problema grande, do mesmo jeito. Deus cura dor de cabeça? Cura. E câncer? Também. E se morrer? Acabou? Não, Jesus ressuscita. Aleluia. Vamos, Josué 1:8. Me ajude aí. O que Deus disse a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita deste livro de dia, para quê? Para que você seja bem-sucedido. Meditar de dia e de noite, irmão,
É uma determinação de alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Normalmente, quando não estamos fazendo sacrifício, a gente se alimenta no mínimo 3 vezes ao dia. Para quê? Para que reúna os nutrientes necessários para que o corpo se mantenha firme, saudável, estável, sem enfermidade, alimentando os anticorpos. Glória a Deus. Mas a palavra alimenta o nosso espírito, para nos manter fortes, inabaláveis, diante das circunstâncias da vida. Romanos 35 a 39. Romanos 35 ao 39. Deixa com esse texto terminar. 35 a 39, irmão, são os versículos, é o capítulo 8, na verdade. Glória a Deus, é porque eu olhei para o relógio aí. 35. São perguntas. Essas perguntas eu quero que você responda a você. Não precisa responder para mim. Quem nos separará do amor de Cristo? A primeira pergunta é: quem nos separará do amor de Cristo? Você já pensou em deixar Jesus algum dia? Porque tem pessoas que dizem: eu vou deixar a igreja. É a mesma coisa que deixar Jesus. Você já pensou em deixar Jesus algum dia? Aí Paulo pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será é princípio de possibilidade. A tribulação, angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Deixa eu abrir um parênteses aqui de nudez. Nudez é escassez de vestes. É quando você, principalmente as mulheres, não tem roupa suficiente. Eu congregava em Bebedouro. Estava chegando na igreja naqueles dias. Jesus já havia me batizado com o Espírito Santo. E eu não sei como, mas eu caía na graça das pessoas. Eu não era pastor, não era obreiro, não era diácono. Agora, onde tinha um ponto de pregação, eu estava. Onde tinha uma vigília, eu estava. E uma irmã chegou para mim e disse: irmão Arnóbio. Pois não. Disse: eu estou muito triste. Eu disse: o que está acontecendo? Ela fez assim. Eu digo: entendi não. Ela disse: olha minhas vestes. Eu disse: está ótimo. Ela disse: o senhor não entendeu. O senhor não percebeu que eu só venho para a igreja com essa roupa? Eu digo: não. Porque na verdade o homem não vê essas coisas, né? E eu principalmente, que eu não sou curioso. Sabe, irmão, está chegando o Natal. Eu não tenho roupa. Eu não venho para a igreja desse jeito. Vai todo mundo olhar para mim, me criticar. Eu estava trabalhando. Primeiro perdi o marido. Agora perdi o emprego. E eu quem cuido da casa. Então eu cansei. Não venho para a igreja no Natal e não sei se volto mais. Aí eu ri. Que às vezes eu faço umas coisas engraçadas que depois chego em casa eu vou analisar. Digo: mas que bobagem eu fiz. Mas eu ri. Ela disse: o senhor está rindo. Glória a Deus. Aí eu disse: olha minha filha, você sabe quantas pessoas
que tem roupas de marcas e de grife, cordão de ouro, e elas estão nos hospitais com um jalecozinho e não pode usufruir das roupas que tem. E o pior que não tem esperança. Você é mais importante do que essa roupa. Deus está olhando para você, não está olhando para a sua roupa. Mas, pastor, mas, irmão, é muito triste, é vergonhoso. Eu digo, não. Se alguém lhe censurar por isso, você diga, me dê uma roupa de presente. Não fale. E ela conversou mais outras coisas. E eu disse para ela, eu vou fazer uma oração por você. Agora você vai fazer o seguinte, você vai me prometer que no culto de Natal você vai estar aqui na igreja. Se você fizer isso, você vai estar honrando a Deus. E Deus vai te recompensar por isso. Glória a Deus. E saí, fiz uma oração rápida, mas a oração que a gente faz assim é rápida, mas quando chega em casa, aí lá em casa eu tenho um altarzinho de oração, que é uma benção. Aí eu fui orar por aquela irmã. E a minha expectativa era naquele culto. E naquele culto eu ficava o tempo todo, cadê a irmã? Cadê a irmã? E o povo chegando e eu, cadê a irmã? Cadê a irmã? Cadê a irmã? Irmã jovem. Daqui a pouco ela chegou. Mas pensa a pessoa desanimada, entra na igreja com a Bíblia assim. E eu orando. Vai-se embora o culto. Quando o culto está perto de terminar, aí Jesus batiza aquela irmã com o Espírito Santo e com fogo. Aquela irmã. Aleluia. Ela gritava, ela pulava. Ela fez a igreja ser contagiada e a glória desceu na igreja. E quando terminou aquele culto, ela ainda ficou lá falando língua, eu fui lá falar com ela. Ela me abraçou, me agradeceu e disse, pastor, esse foi o melhor culto da minha vida. Eu estou tão feliz. Eu estou tão feliz. Com que roupa? Com a mesma. Aleluia. Menos de 2 semanas depois, eu a encontrei. Eu disse, senti sua falta no culto. Ela disse, eu comecei a trabalhar. Temos que sim acreditar no Deus que nós estamos servindo. Temos sim que permanecer inabalável. Temos que reconhecer. Queria que pedir os irmãos ficassem de pé. Temos que reconhecer os cuidados que Ele tem para com as nossas vidas. Temos que reconhecer que em todas as lutas e circunstâncias da vida, Ele está lá, pronto para nos ajudar. E tudo quanto eu preciso, você precisa, tudo é apenas crer. Está escrito, tudo é possível àquele que crê. É bem verdade que muitos se desanimam, porque pede agora, e se não chegar agora, aí desiste. Não, irmão. Nos momentos de prova das nossas vidas, minha esposa tinha um caderno simples, e ela fez uma relação de coisas que precisava. E todos os dias ela orava, só por uma. E só parava de orar quando Deus dava. Quando Deus dava a primeira, ela riscava, voltava a data, ia para a segunda. Porque às vezes a gente
Começa a orar pela casa, depois pelo carro, depois pelo pão, depois pelo marido, depois pelo filho, aí mistura tudo assim, quando termina diz amém e não sabe qual é o objetivo maior. Quando Jesus mandou trazer o cego, ele olhou para o cego não ouviu, mas ouviu. Disse: você quer que eu faça o que com você? O que é que você quer? A pergunta é: meu irmão e minha irmã, você que está aqui está em casa, qual é a sua prioridade? Então pega a tua prioridade, coloca diante do Senhor e creia que vai receber. Isto se chama fé. E esta fé tem que ser inabalável. Glória a Deus. Você lembra da mulher sunamita, né, que foi ao profeta? Aí o profeta mandou o moço ao encontro dela, e o moço chegou e disse: como você está? Ela disse: tudo bem. E o seu marido? Está bem. Aí bateu na ferida. E o teu filho? Ela tinha deixado o filho morto em casa. E ela disse: vai tudo bem. Ela não disse: meu filho morreu. Ela disse: vai tudo bem. O que é isso? Fé. Ela estava certa. Se o homem de Deus fosse na casa dela e orasse, o filho ressuscitaria. Escute. Deus ainda ressuscita sonhos. O impossível é para você, mas Deus trabalha em cima das tuas impossibilidades, tornando possíveis. Você não pode, graças a Deus, Ele pode. Você não tem, mas Ele tem. Não há nada que Deus não possa fazer por você. Nada. Nada. Então, neste momento, você vai colocar diante de Deus a sua prioridade. E eu vou orar por todos que estão aqui e por todos quanto esta manhã estão conectados conosco. Porque certamente eu não preciso estar aí, mas o Senhor pode estar aí, aonde você estiver, em qualquer parte do mundo, não é só do Brasil, é do mundo. Camacho, Kelabacopacandachirianda Macos, Remanacá, Salaitrou, Biromia, Naflaquitomacaias. Badachuquetorianda Macilindaraia Subriandeflas, grande Soliabroxiriambacos, grande e poderoso és tu, Senhor dos exércitos, Deus poderoso de Abraão, Deus maravilhoso de Isaac, Deus que resolve o problema da estéril e a torna mãe de filhos, Deus poderoso de Jacó, que o traz para o centro da sua vontade. Eu oro a ti no nome, sobre todos os nomes, que é o nome do Senhor Jesus, apresentando todas essas pessoas, crentes ou não, que estão sendo alcançados pela tua palavra e que estão precisando sair, Senhor, desta situação. Ó Deus, quantas coisas têm sobrevindo sobre esta nação, sobre este mundo. Oramos, meu amado Pai, por aqueles que estão em dificuldades econômicas, daqueles, meu amado Pai, que o soldo não está dando para pagar nem as contas, mas Tu és ainda o dono do ouro, Tu és ainda o dono da prata, Tu és aquele que tem para todos. Oramos, meu amado Pai, aqueles que estão se sentindo vazios, aqueles que não sentem mais a Tua presença. Senhor, eu sei que Tu não desistiu de nenhum deles. Senhor, são Teus. Foi o Teu sangue, Senhor, derramado por estas pessoas, por estes irmãos.
Oro, meu amado Pai, pedindo um renovo na vida deles. Peço, ó Pai amado, que Tu encha cada crente do Teu Espírito Santo, que ele se torne inabalável diante de todas e quaisquer que forem as circunstâncias. Querido Deus, maravilhoso Pai, abra os nossos olhos espirituais para que possamos ver. Mostra-nos, ó Deus amado, como, Senhor Jesus, cada um, Senhor Jesus, está no seu raio de ação. Vossa lachu que tabassuriama caias. Ó Deus, desfaz as tempestades na vida desta família. Desfaz todas as guerras existenciais. Liberta os que estão cativos, meu amado Pai. Eu lanço fora o espírito de divisão nesta família, meu Pai. Eu expulso todos os demônios de contenda nesta casa. Eu também, Senhor Jesus, peço grande milagre na vida destas pessoas que foram desenganadas pelos médicos. Meu amado Pai, o câncer é uma doença, Jesus amado, quase que incurável, mas eu sei que Tu és poderoso para levantar até defunto, e um câncer para Ti nada é. Lamachu, gelabacatito prama, riada surianda malabacachurianda macandamaias. Deus maravilhoso Pai, eu sei que Tu és o Senhor que pode todas as coisas. Eu sei que por um pouquinho só de tempo a Tua igreja, Senhor, está na terra para anunciar as Tuas boas novas, para curar os enfermos, Senhor, para levar as pessoas à salvação, para trazer paz em cada lar, em cada família. Mas também, meu amado Pai, eu oro por esta nação tão conturbada, com tantas situações adversas. Eu rogo a Ti, meu amado Pai, que Tu não permitais, meu Deus, que as trevas cubram esta nação. As trevas não vai poder cobrir esta nação, porque os Teus filhos estão espalhados em todos os quadrantes dela, Senhor. A Tua palavra diz que a terra está cheia da Tua glória, e aonde tem um filho Teu, enche da Tua glória, e esta luz possa brilhar no meio das trevas, e seja desfeito toda ação de Satanás em todos os quadrantes, em todos os mundos. Deus eterno e Todo-Poderoso, oramos pela saúde da nossa nação. Sara, meu Deus e Pai, a nossa terra, e trazei um grande despertamento espiritual à igreja brasileira. Trazei um grande despertamento espiritual à vida, Senhor, dos Teus servos que estão, Senhor, fazendo a Tua obra, que estão no altar. Enche os pastores da Tua graça, de revelação, de manifestação de dons espirituais. Faz algo extraordinário, lemos liong navaia solde kodaraba choreandamara. Aleluia. Tudo, Senhor,